Oi, 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 turminha! Vamos começar a nossa aula de português. Hoje vamos falar sobre translineação. Vamos lá? Na escrita, quando precisamos de mudar de uma linha para outra, pode ser necessário passar a parte de uma palavra que não coube na linha de cima para o início da linha de baixo. Para tal, utilizamos um hífen, que é aquele sinalzinho, aquele tracinho pequeno. Mas ao fazermos essa separação em uma palavra, vamos fazer uma separação de sílaba, bem ali na margem, no limite, é necessário respeitar as regras de translineação. Agora, vamos ver alguns exemplos, mas para isso, trouxe para vocês um texto. Aqui é um texto que precisou muito fazer essa separação de sílabas, que se chama translineação. Isso acontece somente quando vamos escrever um texto ou vamos digitar, e aí há o limite, a margem, e nós temos que fazer essa separação de sílaba. Veja um exemplo de translineação. Este texto, olha só. Este texto se utiliza da transli, não coube mais, não dá para escrever devido a essa limitação aqui. Colocamos o hífen, que é esse sinalzinho pequeno, esse tracinho pequeno, e escrevemos o restante da palavra, neação, ó, transli, não coube, tracinho, hífen, translineação, pois quebra várias palavras. Aqui não dá para escrever mais palavras, então eu coloco o hífen e escrevo o restante da palavra aqui, tá bom? Para manter todas as linhas com tamanhos similares, ou seja, iguais. Então, as linhas têm que estar igual, tá bom? Bastante atenção nesse exemplo. Agora temos aqui, ó. Regra 3, dígrafos NH, LH, CH, GU, QU não se podem separar. Então, palavras que têm NH com todas as outras vogais, tá? A, E, I, O, U. LH acompanhada de vogal. CH acompanhada também das vogais. GU e QU não pode separar. Vamos ver um exemplo? Aqui a palavra golfinho. Isso aqui eu fiz uma divisão silábica. Agora, estamos escrevendo aqui um texto, deixamos parágrafos, estamos escrevendo um texto. Quando chegou aqui, ó, golfinho, não vai caber o restante, então eu coloco o hífen e escrevo na outra linha abaixo, nho, tá? Poderia acontecer diferente, então eu coloco um tracinho, eu coloco esse hífen e vai escrever o restante finho aqui, entendeu? É importante que vocês vejam isso aí. Agora aqui o finalzinho, este texto, essas regras aqui, eu quero que você copie no caderno de português, ok? Deixando o título, soltando linhas, organizado a letra, tá bom? Vamos lá, divisão silábica. A divisão silábica e a translineação fazem-se de acordo com a soletração da palavra, lendo sílaba por sílaba. Assim podemos estabelecer uma regra geral. A partição, ou seja, a partilha das palavras de uma linha para outra, a translineação, faz-se de acordo com a soletração e não pela separação dos elementos que compõem a palavra. Um exemplo: camada, estar, percurso. Viu esse exemplo? Então, separando conforme cada vez que soletro. Mas atenção com as palavras como desatar, que deriva de desatar. Subemprego, que vem de subemprego. Então, atenção, porque aí tem que colocar o hífen. Além dessa regra geral, considera-se as seguintes normas. Primeira, a consoante inicial. A consoante inicial da palavra nunca se separa sozinha a formar sílaba, mesmo que esteja seguida por outra consoante, tá bom? Agora vamos ver aqui algumas diferentes, como CN, PS e TM, que tem muitas palavras assim,
Por exemplo, gnomo. Nunca se separa CN, PS, TM. Por exemplo, aqui, ó, gnomo. Eu não vou colocar o G, hífen, no e mo, tá? Pneumático. Pneu, ó, PN juntinho, pneu, PN junto, eu aqui, pneumático. Pseudônimo, ó, PS juntinho, eu, de vogais, tá? PS junto com as vogais, porque não há nenhum encontro consonantal, nenhum agrupamento de duas letras com fundamento na palavra que não tenha as vogais. Então, tem que colocar as vogais juntos, tá bom? Mas é preciso ter atenção que no interior das palavras há grupos de consoantes que podem separar-se. Por exemplo, colapso, ó, mas também tudo é questão de fonética e de soletrar. Colapso, o P fica, separo com if e sou, tá? Segundo, grupos indivisíveis, que não tem como dividir. É no caso de consoantes que a pronúncia torna indivisível, mesmo quando se encontram no interior de palavras. Por exemplo, olha só, todos os grupos de encontros consonantais: PL, BL, TL, DL, CL, GL, FL, VL, PR, BR, TR, DR, CR, GR, FR e VR jamais podem separar, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, complicação, pli, juntinho. Então, os encontros consonantais não se separam. Outra, o CH, LH e NH também não se separa. E jamais o RR e o SS não se separam. No caso aqui, RR e SS, eles se separam, tá bom? Prestem atenção aqui que eu pulei essa explicação porque CH, LH e NH eu já tinha explicado para vocês. Agora aqui, ó, consoantes iguais. Os grupos formados por duas consoantes iguais separam-se sempre. Por exemplo, consoantes iguais RR e SS. Eles não... Por exemplo, a palavra carro. K, C-A-R e do outro lado o outro R acompanhado pela vogal, tá? SS também se separam na divisão silábica e também em um texto onde houver a translineação, tá joia? Bom, copiar esse texto aqui, ok? Copiar esse texto aqui todinho no caderno de português. Vamos praticando para fazer algumas atividades na semana que vem. Grande abraço!